Eu quero fazer agora uma análise assim meio superficial do livro de Enoque, que traz muitas verdades e profundos ensinos para aqueles que pela fé estão sendo justificados e que, através da perseverança deles, buscam a eleição. O justo, quando ele persevera, quando ele é justificado e ele persevera no caminho da fé, no caminho da justiça, no caminho da retidão, ele tem lá na frente a possibilidade de se tornar um eleito. E são poucos que realmente são eleitos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, e muito pouco mesmo. A Bíblia fala em 144 mil os eleitos, aqueles que realmente vão ser eleitos e comissionados a voltarem com o Senhor para fazer guerra contra toda a iniquidade. E o livro de Enoque fala sobre esse processo de eleição, a missão que esses eleitos vão ter, os benefícios que eles terão. Enfim, o livro de Enoque ele foca realmente nos eleitos, naquilo que é a verdadeira missão daqueles que conseguiram a sua eleição. Bom, a primeira coisa que é interessante do livro de Enoque, ele começa dizendo que os justos se tornarão sábios e conseguirão discernir o tempo e as coisas. A primeira situação do justo, quando o homem, quando justificado pela fé, ele começa a ter discernimento do tempo e das coisas. Então Enoque, ele fala que aqueles que foram chamados para essa justificação e exercitaram a fé e perseveraram e conseguiram e conquistaram essa eleição, esses eleitos subsistirão o tempo da grande tribulação que vai tentar combater a fé de todo aquele que a pratica. E essa grande tribulação ela é atemporal. Começa a surgir na vida do homem quando ele assume a sua fé. Pela fé, quando nós assumimos a nossa fé e nós renunciamos à nossa velha vida, nós então iremos adentrar a uma fase da grande tribulação. Então veja que os eleitos subsistirão o tempo da grande tribulação. Enoque fala isso, porque eles conseguem rejeitar toda a iniquidade e mundanismo. Houve neles uma postura, uma determinação, uma vontade, um desejo de abandonar tanto a iniquidade como o mundanismo. E Enoque viu tudo isso e muito mais durante o processo de arrebatamento qual ele teve. Enoque sofreu um arrebatamento e vivenciou todas essas coisas. Então veja que o livro de Enoque foca exatamente nesse período de arrebatamento que vai acontecer com os justos que perseveram, com os justos que permanecem na fé, com os justos que realmente, além de serem justificados, buscam agora a eleição através da perseverança. E nesse estado de arrebatamento, os olhos de Enoque se abriu e o entendimento dele o fez compreender todas essas revelações. E Enoque então vê uma geração futura, não atual a sua, mas onde o Senhor manifestará com poder e glória. E esta manifestação do Senhor trará vários acontecimentos decorrentes. O primeiro é que o Senhor pisará sobre o monte, trazendo uma grande lição, uma grande verdade aí. E pisará sobre a lei, estabelecendo assim uma nova lei, que é a lei do amor. E veja bem que, segundo Enoque, isso trará um temor aos sentinelas que ficarão aterrorizados e grande temor e tremor se apoderarão deles. Veja que os sentinelas foram aqueles que deixaram a glória, deixaram o caminho da ascensão e desceram para coabitar com as filhas dos homens. São os filhos de Deus, aqueles que foram iluminados, aqueles que ascenderam no seu entendimento e que, levado por um sentimento de soberba, de arrogância, de orgulho,
desceram e coabitaram com as filhas dos homens, introduzindo a corrupção do entendimento, né? E quando o Senhor então pisar sobre este monte que é a lei, aquilo que regra a vida do ser humano, aquilo que regra a vida do homem, haverá um abalo dessas montanhas de crenças, doutrinas, de pensamentos e assuntos criados pela mente humana. O Senhor há de destruir todas essas coisas. E a manifestação do Senhor através da sua palavra irá colocar imersa toda a terra e as coisas que há nela perecerão. Então, nessa manifestação virá sobre todos, até para os justos e aqueles aprovados, haverá uma clemência, lógico, né? Para aqueles que praticam a fé, que estão perseverando pela fé. Haverá um juízo, realmente, um julgamento e um juízo. E Enoque fala também sobre o grande dia, que está lá registrado em Judas, no capítulo 14, no versículo 14 e 15, e Enoque no capítulo 2. O que o Senhor virá para fazer, para destruir o iníquo, toda a iniquidade, e acompanharão a ele os seus santos, 144 mil que se foram eleitos, que conseguiram a eleição para fazer guerra contra toda a iniquidade. Então note que a eleição nos potencializa e nos dá o direito de sermos um eleito realmente, entrarmos nessa batalha que o Senhor fará contra toda iniquidade, toda injustiça que hoje impera no mundo religioso. E veja bem que a entrada do Senhor será no mundo religioso, no mundo corrupto, no mundo de corrupção, no mundo o qual tem corrompido a verdade através da iniquidade. E foram esses anjos que levaram, esses anjos caídos, esses sentinelas, que se postaram em certas verdades e acabaram corrompendo a mente do homem, né? Então, mas aqueles que resistirem e não cumprirem os mandamentos do Senhor, antes transgredirem e caluniarem a sua grandiosidade, malditas são as palavras e as suas bocas poluídas contra a sua majestade. Enoque, no capítulo 6, no versículo 4. Esses não obterão misericórdia. E os eleitos, então, possuirão luz e sabedoria. Enoque 6, 9 a 11. Mas aqueles que não são santos, que não passaram pelo processo de santificação, através do Espírito da verdade que os santificam em toda a verdade, esses serão amaldiçoados. E todos aqueles que viveram e não transgrediram os mandamentos do Senhor, seja por impiedade ou orgulho, mas se humilhar processando a prudência, não repetindo as transgressões, estes não condenarão todo o período de suas vidas, e não morrerão em dias, e se completará e envelhecerão em paz. Enquanto os anos, sua felicidade se multiplicarão em alegria, paz em toda a duração da sua existência. Enoque 6, 9 ao 12. Então veja que os sentinelas eram santos e possuidores da vida eterna. Enoque 15, 3. Mas estes se contaminaram com as mulheres filhas dos homens, eles, no entanto, morrem e perecem. Há um ensino muito profundo também com relação a isso. Enoque, no capítulo 15, no versículo 6, fala que foram fartos espirituais, possuidores de vida que é eterna, e não estavam sujeitos à morte. Porém, no verso 7, diz assim: portanto, eu não fiz esposa para vós, porque sendo espirituais, a vossa habitação está no céu. No Enoque, no capítulo 15, no versículo 8, fala: e agora se ajuntaram as mulheres, os gigantes que têm nascido do espírito e carne serão chamados de maus espíritos, e na terra estará as suas habitações. Então veja que esses sentinelas, esses gigantes,
são aqueles que possuíram a vida eterna, são aqueles que conseguiram a iluminação, conseguiram uma ascensão do seu espírito. Porém, levado por sentimento, por orgulho, pela soberba, resolveram descer, né, e coabitaram, né, se juntaram com as mulheres, que figura a própria igreja, né, e isso corrompeu, fazendo da sua habitação a terra. E assim, no Enoque 37:2, fala que obstruir, indo assim o princípio da sabedoria, a sabedoria de acordo com a capacidade do nosso intelecto. Em Enoque 38:2 fala sobre ser eleito. Em Enoque também, na sequência fala assim: quando os justos forem manifestos, os quais serão eleitos por suas boas obras, corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos. Isso é, a balança na mão do cavaleiro, de Apocalipse no capítulo 6, o quinto selo. Então a raça eleita descerá. Enoque 39:1. Quando os justos forem manifestos, Enoque 38:2, e os eleitos sofrem pela causa do Senhor, Enoque 40:5, e a punição daqueles que negaram o Senhor da glória, Enoque 41:1, e a sentença que foi determinada aos sentinelas, no capítulo 12 e 14. Enoque então recebeu a missão de dizer aos sentinelas que desertaram o alto céu e seu santo eterno estado. Na verdade, a missão de Enoque foi a de levar aos sentinelas uma mensagem de reprovação. No capítulo 13 fala com relação a isso. E foi dado a Enoque o poder de reprovar os sentinelas. Enoque 13:1, versos. Em Enoque 38:2 e 40:5 e Apocalipse 14:1 fala da volta e o retorno dos santos e a guerra contra toda iniquidade, que são os 144 mil eleitos, os quais virão com o Senhor para fazer guerra a toda a iniquidade. E aqui está a perseverança dos santos e daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 12. Somente através da perseverança iremos alcançar este privilégio de se alistar a este grande exército de eleitos. Apocalipse 14:12. E o livro de Enoque também faz referência a esses sentinelas, o nome de cada um, e o que eles fizeram, que ensinaram sortilégios, encantamentos, divisões de raízes e árvores, e a descendência deles eram os Néphilim de Eliúde, que devoravam tudo o que era labor produzido pelos homens, e os pássaros, animais, répteis e peixes. E eu encerro no capítulo 45 de Enoque, versículo 1 ao 5, dizendo que aqueles que negam ao Senhor não ascenderão aos céus.